homenagem. Hoje o bate-pronto é em homenagem a você, torcedor do Flamengo. Você que acreditou na promessa do Tite. O Tite prometeu. Vai fazer gol no Peñarol. Você fez o quê? Papel de palhaço. Assim como o apresentador que aqui está. Para você que acreditou, o Gabigol ainda pode decidir uma Libertadores pro Flamengo. Assim como o apresentador idiota aqui, você fez papel de palhaço. Pra você que acreditou que o Rodolfo Landim ia ser firme, que ele falou isso no começo do mandato dele. Aqui tem que ter um presidente firme. Pra você que fez papel de palhaço, bota a musiquinha de novo, Coquinho. Bota a musiquinha de palhaço. Você que virou palhaço com o Tite. Você que virou palhaço com o Marcos Braz. Você que virou palhaço com o Rodolfo Landim. Saiba que eu sinto o mesmo. E pra você, Vanderlei Nogueira, que sempre me achou um palhaço, hoje tá aqui. Hoje tá fazendo sinalzinho de quê? Ele tá aqui. Hoje ele tá aqui. Hoje, Bruno Prado, você que tava com saudade. Muita. Que revelou saudade das fantasias. Dessas coisas todas, dessa saudade da minha presença física. Dos recados. Dos recados. Doces. Hoje o palhaço tá aqui por causa do Tite. Por causa do Marcos Braz. Por causa do Landim. E, claro, por causa de quem faz o torcedor do Flamengo de palhaço dentro do campo. Porque ninguém joga mais nada nesse Flamengo. Ninguém se entrega nesse Flamengo. Ninguém tem sangue nos olhos nesse Flamengo. E sabe o que é isso? É o reflexo do seu treinador. Um treinador apático, um treinador covarde, uma diretoria apática, uma diretoria covarde, que hoje são a imagem do futebol do Flamengo. Que bosta de futebol! E teve promessa, Vanderlei Nogueira. Teve promessinha. Lá podem me cobrar. Quando foi cobrado, o que aconteceu? Quando foi cobrado? Não, eu não falei. Eu não falei nada. Como eu amo a internet. A internet, ela desmascara a mentira minutos depois. É por isso que eu falo. Eu sou um idiota? Sou. Como é que é? Bota o sinalzinho do Vanderlei Nogueira. Eu sou um idiota? Sou. Eu sou um imbecil? Sou. Só que eu falo que eu sou. Então aí, Vanderlei Nogueira, ninguém pode dizer que eu tô mentindo. E hoje, o torcedor do Flamengo está se sentindo assim. Um palhaço na mão de uma diretoria que deu vexame no ano passado, um palhaço na mão de uma diretoria que deu vexame nesse ano. Não me venha com lorotinha de Copa do Brasil. Copa do Brasil! O Paulista de Jundiaí ganhou, o Santo André ganhou, o Criciúma ganhou, daqui a pouco minha mãe vai ganhar. Então, não vem com desculpinha. Vamos ainda brigar por um título brasileiro. Praticamente já era. E Libertadores, acreditem, o time que quase foi eliminado pelo Palestinos na primeira fase, o time que quase foi eliminado pelo Bolívar nas oitavas, ele foi eliminado pelo Peñarol sem criar nada. E aí eu amo, que eu já vi declaração dele. Ai, os desfalques, ai, o Pedro, ai, o Cebolinha. Se tem elenco, tem que jogar com desfalque ou não. O time que você tinha ontem em campo, Tite, ele é 1 milhão de vezes melhor que o time do Peñarol. Ele é muito melhor que o time do Peñarol. E vocês não criaram nada.
Nada. Além disso, tem jogador que quando a bola passa na pequena área, né, Gabigol e Plata? Que não botam o pé na bola, não botam a cabeça na bola. Então, o torcedor do Flamengo hoje está aqui representado. Bruno Prado, uma boa tarde. Fico feliz de você estar matando saudade de algo que você zela tanto. Sim. Minha presença. Isso. E as minhas fantasias. Peruca. Olha aí, você quer que eu bote de novo a peruca? Eu boto. Segura aqui pra mim. Segura aqui. Sim. Eu boto. Ó. Eu boto. Peruca, caiu o nariz. Caiu o nariz. Bota a peruca, caiu o nariz. Aí. Mas aí, ó, pronto. Agora tá completo. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. E só pra lembrar, né? Que aí diz, esse babaca, esse idiota. Ontem demos 160 mil pessoas ao vivo, Bruninho Prado. Dá uma enrolada, Ontem... tem 1 minuto e pouco para começar o rádio. Ah, temos 1 minuto e pouco para começar o rádio. Ou seja, o show tem que continuar. Não tem aquela música? O show tem que continuar. Então a gente continua. Porque se tem coisa para falar é do Tite. Primeira coisa, tem que ser demitido hoje. É a primeira coisa. Já teve o tempo que merecia. Eu mesmo falava, não tem que derrubar. Mas depois dessa tem que cair hoje. Sabe por quê, Bruno Prado? Porque o Dorival Júnior, ele foi demitido com o título de Libertadores e Copa do Brasil. O futebol do Flamengo dele era muito melhor que o futebol do Flamengo do Tite. Então, se essa diretoria tem critério, é obrigação demitir o Tite. Se o Dorival foi demitido porque diziam que o futebol não era aquele esperado para o Flamengo, o Tite tem que ser demitido hoje. Já passou da hora, porque Libertadores ele não vai ter. O Dorival teve. Brasileiro ele não vai ter, o Dorival não teve. E Copa do Brasil, provavelmente ele não vai ter com esse futebol. Mas se tiver, vai ser uma Copa do Brasil contra uma Libertadores e uma Copa do Brasil. E o Flamengo do Dorival, muito melhor que o Flamengo do Tite. O Flamengo do Renato foi melhor que o do Tite. O Flamengo do Paulo Souza foi melhor que o do Tite. O Flamengo do Sampaoli foi melhor que o do Tite. Eu já deixo aqui minha opinião. Tite tem que ser demitido. Porque aí é critério. É critério. Se o Dorival foi demitido do jeito que foi, ganhando a Libertadores, o Tite fez uma das piores Libertadores dos últimos anos. O Tite conseguiu disputar a vaga contra o Palestinos e quase foi eliminado pelo Palestino na primeira fase. O Tite foi massacrado pelo Bolívar com 3 bolas na trave nas oitavas de final. Era para ter sido eliminado pelo Bolívar. E o Tite foi eliminado pelo fraco Peñarol, que em casa não fez nada contra o Flamengo. Tão covarde quanto o Flamengo do Tite. E o Tite foi eliminado. Ou seja, é uma das piores Libertadores do Flamengo nos últimos anos. E se o Dorival foi demitido ganhando Libertadores e ganhando Copa do Brasil, o Tite tem que ser demitido, Vanderlei Nogueira. Porque senão não tem critério. Demitimos o Dorival porque não estava jogando nada. Gente, o time do Tite é o pior futebol do Flamengo nos últimos anos. E ainda não deve ganhar nada. Ou seja, demite, porque ainda há tempo de fazer o Felipe Luiz tentar dar um ânimo para esse time. Esse time ele é apático e covarde como o seu treinador. Não dá, o Tite pode se dar bem em outro clube, no Flamengo não dá mais. O Felipe Luiz dando uma injeção de ânimo, pode ser até que o brasileiro ainda tenha jeito, que eu acho quase impossível. Porque o Palmeiras e Botafogo não vão perder tantos pontos. Mas precisa mudar. Pior do que com o Tite, não vai ficar com o Felipe Luiz, Vanderlei Nogueira. Boa tarde para você, Asmar. Realmente você está caracterizado, representando a torcida, né? Com todo esse entusiasmo. Eu queria só dizer o seguinte, de acordo com o tamanho da expectativa, a gente fala muito isso, né? É o tamanho da decepção, da frustração. Realmente foi uma pancada, decepção ou fracasso, o que aconteceu nas últimas horas com relação ao Flamengo, sem dúvida. O Flamengo, eu entendia que ganharia os 2 jogos. Quando perdeu por 1-0 no Maracanã, eu fiquei surpreso. Aí me perguntaram, mas o que vai acontecer em Montevidéu? Vai ganhar. É uma questão de potencial, é impossível, ele vai ganhar de qualquer maneira, é a principal competição do continente, né? Vai ganhar. E não conseguiu, em 180 minutos, marcar um gol. Quer dizer, olha a decepção do elenco. O Asmar bateu, eu diria, fortemente no Tite, mas os jogadores, ele já destacou de passagem, mas os jogadores foram uma grande decepção. O pacote de jogadores do Flamengo, grande decepção.
Né? Mas, tecnicamente, a gente já sabe que todo mundo vai falar, faltou futebol, o técnico... Faltou tudo. Faltou tudo. Técnico, não faltou só futebol. Faltou futebol, o técnico não tirou o coelho da cartola, os jogadores foram ineficientes, tudo isso a gente sabe. Eu queria só contar aqui no programa, esse programa de informação, o tamanho do fracasso. Porque o fracasso tem vários tamanhos. Então, o tamanho do fracasso no quesito empresarial. O Flamengo tem um valor estimado 7 vezes mais, o elenco do Flamengo, do que o elenco do Peñarol. 7 vezes mais. O valor estimado do elenco do Peñarol é de 33 milhões. 3 jogadores do Flamengo, só 3 jogadores do Flamengo, valem mais do que isso. De La Cruz... valor de mercado. 33 milhões de euros 33, do Peñarol? Todinho. Euros. Euros. 33 milhões de euros. Só 3 jogadores do Flamengo, do elenco todo, cobrem isso. Arrascaeta, De La Cruz e Cebolinha. Os 3. Pega aí, você vê qual é o valor. Eles compram o elenco todinho do Peñarol. Vai acompanhando isso. O Peñarol é mais antigo do que o Flamengo. 1891 o Peñarol, 1895 o Flamengo, tá certo? Mas em 1987 o Peñarol conseguiu a Libertadores e depois não ganhou mais nada. Então não tem esse negócio de falar de história. É história, faz parte, é bonito, mas não tem esse negócio de falar sobre história. Né? Foi um vexame assim incrível. Eu acho que realmente muito triste o que aconteceu nas últimas horas. E o Peñarol é vice-líder da competição lá no Uruguai. E nos 3 últimos jogos, atenção, 3 últimos jogos, ganhou do Cerro Largo e do Miramar. Essa é a campanha do Peñarol. Então, não é nenhuma loucura alguém anunciar antes do confronto, o Flamengo vai passar. Claro, por valores, por desafios recentes, vai passar. E aí, toma essa trombada. Eu acho realmente lamentável, acho que o Tite, se ficar, vai ficar só até final do ano, não terá um contrato renovado, pode ser demitido nas próximas horas, isso pode até acontecer. O Asmar já deu até o nome do novo treinador que ele sugere, Felipe Luiz, né? É o único para mim. É o único que tem um nome aí para... Tem que inovar. E eu acho que é o melhor momento, porque pior do que tá não vai ficar. Mas olha, não diminua a intensidade de críticas com relação ao elenco do Flamengo. É isso, só isso. Não diminuiremos, mas também temos que criticar o Tite porque ele tinha total autonomia no Flamengo. Ele chegou... Sim, a diretoria eu sempre falo, mas o Tite chegou podendo gastar o que ele quisesse para formar um time. Ele formou o time que ele quis. Aí machucou o jogador, escolheu o jogador, ele formou o time que ele quis. Tô comendo cabelo aqui de palhaço. Ele e o preparador físico dele, o Marceledian, que também tem um time todo machucado, cada hora é uma desculpinha. Então, o trabalho é horroroso. O que eu digo é isso. Não tem como... Você falou bem, 180 minutos sem fazer um gol no Peñarol. Pior do que isso. Levou um gol aos 13 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Teve 167 minutos para tentar empatar. Além de acréscimos, saindo na desvantagem. Não foi um gol que saiu no final do segundo tempo do segundo jogo. Teve 167 minutos para jogar um futebol de bosta como jogou ontem. Flamengo não cria, o Flamengo não chuta gol. Eu costumo dizer, o Flamengo para mim é o retrato dentro de campo da sua diretoria e do seu treinador hoje. Apático, frouxo, covarde. É um Flamengo que reflete bem a sua diretoria e o seu treinador. O Flamengo, ele é o retrato, ele é o espelho da sua diretoria e do seu treinador. E quando esse time teve um jeito, que foi com Dorival Júnior, demitiram, falando de futebol. É por isso que eu acho que tem que se cobrar alguma coisa, Flávio Prado. Se demitiram o Dorival da forma covarde como foi, eles têm que mostrar um critério. Se era por futebol mesmo o cara conquistando o título, imagina por futebol que tá pior agora e sem título com um mico desse na Libertadores. Flamengo num grupo fácil ficou em segundo. Flamengo foi massacrado pelo fraco Bolívar. Em casa também não jogou nada. E o Flamengo perdeu pro Peñarol sendo inofensivo. Um Flamengo inofensivo. Então, se demitiu o Dorival,
tem que demitir o Tite. E aí, daqui a pouco, eu vou trazer números aqui. Os números do Tite são piores que o do Dorival, são piores que o do Sampaoli, são piores que o do Renato Gaúcho. Todos foram demitidos, sendo execrados. Menos o Dorival, que aí a imprensa criticou com razão, que foi uma vergonha da diretoria do Flamengo. Não dá mais pro Tite no Flamengo, Flávio. Eu acho que nem ele tem mais saúde pro Flamengo. Boa tarde. Gostou? Matou a saudade? Parabéns. Eu achei que você ficou muito bem mesmo. Acho que você deve pensar em outras oportunidades de repetir. Um visual bonito, não ficou, Vanderlei? Ah, mas ficou bonitinho. Gostei. Combinou com o personagem. Ornou. Com relação ao Flamengo, acabou sendo eliminado com justiça. Não jogou nada nem aqui nem lá. E concordo com você também que o trabalho do Tite está muito abaixo do que se esperava. E seria uma norma, né, da direção do Flamengo demitir. O que ela faz é uma questão de coerência, né? E aí eu ficava pensando, assim, imagina se fosse no Palmeiras, com a Leila Pereira. Não acontecia nada. Como não aconteceu nada. Quando o Abel perdeu, e ele perde coisas em paz. Ele foi eliminado pelo CRB. Esse ano ele foi eliminado pelo Botafogo em casa. Mas já tinha títulos. Tudo bem, mas ele... mas é bom deixar claro, porque eu acho que cairia também se não tivesse título. Mas ele perde pra caramba também, perde. Esse ano o Palmeiras corre não ganha nada também. Igualzinho o Flamengo. Porque o Campeonato Paulista eu não conto, como não conto o Campeonato Carioca. E o ano passado o Palmeiras ganhou o Brasileiro no final, tá bom. Mas não aconteceu nada. Zero. Não acontece nada. Então acho que a diferença passa muito por aí, né? Uma coisa é Leila Pereira, outra coisa é Marcos Braz, Landim. E outra coisa, quando a torcida invadiu o CT do Palmeiras, ela simplesmente chamou a polícia e botou os caras para correr. No Flamengo é diferente. Talvez porque a Leila não concorra a cargo eletivo e ela possa fazer isso. No Flamengo, o cara é candidato a vereador e tal, então ele tem que segurar a onda com a torcida. Acho que esses fatores pesam. E com relação à saída do Tite, eu acho que é o mais natural mesmo. Agora, para trazer quem quiser, vai continuar igual. Se não trocar a estrutura de futebol, não vai mudar nada. Porque são estilos diferentes, né? Você tem Rogério Ceni, Vitor Pereira, você tem o Dorival Júnior, você tem o Tite, você tem o Sampaoli, tem tudo. Paulo Souza, todos os caras, cada um um estilo diferente. Alguns bons, outros ruins. No popular, encaixariam a seguinte frase: esse time joga sem técnico. Ou não joga com técnico nenhum, porque não tem estrutura de respaldo, não tem estrutura. As pessoas que comandam esse time são incompetentes. Mas e o Dorival, Flávio? O Dorival deu certo. O Dorival ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil. A direção não achou. Sim, mas então, a direção que a gente sempre critica. Então eu acho. Mas o Dorival ganhou. Mas muita gente concordou com a direção, com a demissão. Com a demissão, eu vi pouca gente concordar. Eu sou um que eu critiquei a contratação e eu assumo. A forma. Eu estou dizendo só que o discurso do Flamengo foi o seguinte: foi bom vencer, ele não tinha mais nada para dar. A coisa é tão boa aqui, o elenco é tão espetacular, a qualidade é tão assustadora, imensa, oceânica, que ele deu o que tinha que dar. Mas agora, vindo um outro treinador, vai aproveitar toda essa carga de talento. É isso que foi o discurso. É esse o discurso. Mas o Rogério Ceni saiu da madrugada, depois de perder, não foi? Então, tá tudo certo. Ele ganhou também. Então, acho assim, com essa direção, velho, a diferença é... Quem sabe se não consegue contratar a Leila Pereira? Essa seria uma grande contratação para o Flamengo. Pedir para a Leila fazer meio período no Flamengo, mesmo que seja ela fazer uma direção online. Sabe, ela dá um período do dia para ela e ensina os caras como é que se faz, ou ela mesma faz. Isso seria o ideal. Acho que aí presidente o Flamengo... temporária. Mas ela fazer uma consultoria. Acho que isso aí seria legal. Tira esses caras incompetentes e bota a Leila. Eu acho que a coisa melhoraria. Com relação ao técnico, trocar ou não trocar, tanto faz, mas daqui a 6 meses eles vão trocar de novo. Então, seja quem for... Eu não acho que tanto faz, porque eu vejo a situação do Dorival. A situação do Dorival, ele veio quando ninguém queria. Isso. E durou quanto? 6 meses? Sim, mas ele conseguiu ganhar título. Deixa aqui. Mas ele conseguiu ganhar título. Não, mas ele durou... o do Rogério também ganhou. Durou 6 meses. Então, tanto faz. Ganhando ou não ganhando, tanto faz. Ele vai trocar mesmo. Então, acabou.
Não tem problema, acho que não muda nada. E tanto faz. Se for o Felipe Luiz, eu acho que ele vai começar mal a carreira, porque daqui a 6 meses ele vai ser demitido. Eu faria alguma coisa mais legal. Deixaria o Felipe Luiz fazer um trabalho com calma, que ele pode vir a ser um bom treinador. Mas tanto faz. Eu acho que não vai mudar coisa nenhuma isso aí. Enquanto não saírem os caras que estão lá, que estão fazendo essa bobagem, é que nem eu falo. É bom o torcedor ver isso, né, Flávio? Eu acho. É bom o sócio ver isso. É ano eleitoral. Até por uma questão... É ano eleitoral no Flamengo. Até por uma questão de coerência com aquilo que eu falo. Que o trabalho do Abel Ferreira, eu só vou começar a analisar quando ele sair do Palmeiras. Porque tudo que não se tem no Flamengo, se tem de sobra no Palmeiras. Você tem total respaldo, você tem uma liberdade para trabalhar, é aceito que você erre. Tudo isso. Então, quando ele sair de lá, a gente vai ver se realmente, poxa, ele vai fazer isso em outro lugar ou não. E fica um ponto de interrogação. Ele assimilou bem a condição que ele recebeu no Palmeiras. Mas daí falam, pô, seleção brasileira, calma. Será que o Abel Ferreira, do jeito que se trabalha no Flamengo, teria conquistado o que ele conquistou no Palmeiras? Teria o respaldo que ele teve? Então, esse tipo de situação. Está faltando direção. E aí eu sugiro contratar a Leila Pereira. Aí seria, ou talvez o Marcelo Paz. De repente ele não aceitou o Corinthians, ele pode aceitar o Flamengo. Gente capaz para dirigir o clube. Um clube do porte do Flamengo. É isso. E adivinha, Vanderlei Nogueira, o que o palhaço vai fazer agora? O picadeiro sempre aparece, surge com grandes emoções. Uma coisa que o Vampeta tem medo de fazer no ar. Pra plateia. Uma coisa que o Vampeta tem medo de fazer no ar, que ele fala que o Tucci foi fazer e caiu. Comer. Eu vou comer. Ele tem razão. Eu vou comer uma pipoquinha, Bruno Prado. Quem quer pipoquinha? Ó. Eu vou comer pipoca. Ainda fala de boca cheia. Eu vou falar de boca cheia. Vou. Eu não tô fazendo papel de palhaço, Bruno Prado? Então... Hoje, oficialmente. Então, eu como pipoquinha. Por quê? Porque é um time pipoqueiro, esse time do Flamengo hoje. O time do Flamengo hoje, ele é pipoqueiro. É um time que não tem chegada. É um time que quando chega ninguém acredita. Tá conseguindo. Esse time tá conseguindo derrubar um estigma do Flamengo. Deixou chegar, cuidado com o Flamengo. Hoje em dia deixou chegar, eles vão passar vergonha. Então, eu vou comer uma pipoquinha, Bruno Prado, uma pipoquinha. Ó. Pipoquinha, né, Vanderlei Nogueira? Que a gente é incaível. A gente é incaível.